Olá! Hoje, nesse vídeo, após a vinheta, eu irei conversar com vocês a respeito do livro e do filme O Exorcista. Olá, meus amigos e minhas amigas! Meu nome é Fernando Neri e vocês estão no canal Filósofo dos Livros. E hoje eu vou falar de um livro maravilhoso, de um livro excepcional, de um livro assim que eu não tenho palavras para adjetivar o quanto ele é excepcional. Olha, eu não esperava que o livro O Exorcista fosse tão bom. Esperava um livro bom, com certeza, porque o filme é maravilhoso. Mas assim, dessa maneira que esse livro foi para mim, não tinha noção. É assim, é um dos livros assim que me surpreendeu pelo seguinte. Geralmente, quando eu pego um livro e assisto a um filme, o que acontece? Eu fico com uma decepção, eu fico com uma frustração. É uma coisa assim, ou eu fico decepcionado com o livro, ou eu fico decepcionado com o filme. Mas aqui, ó, no caso do livro O Exorcista e o filme O Exorcista, gente, não houve decepção. Eu diria assim que os dois realmente casaram. Também não é à toa, né? O livro foi escrito por William Peter Blatty e o roteiro do filme do mesmo autor, William Peter Blatty. Então, olha, o cara, ele soube transformar o que ele escreveu aqui no livro num filme perfeito. Casou, então não fica aquela coisa assim, ai, nossa, mas o filme é tão bom, o livro é tão chato, ou o livro assim é maravilhoso, mas o filme não conseguiu alcançar. Não, eles se casam, eles se complementam. E assim, depois que eu li esse livro, aí eu percebi que eu já gostava do filme. Eu percebi, nossa, eu fui entender que o filme é muito melhor do que eu imaginava. Eu compreendi coisas que eu não assim não tinha vindo na minha cabeça. Mas vamos falar logo desse livro, dessa coisa assim maravilhosa, desse livro que eu amei, um livro de terror, mas assim, eu posso dizer pra vocês, cara, é um livro de terror, mas mesmo que você não seja chegado nesse estilo, leia, leia, porque não é só um livro de terror. O Exorcista, ele vai além do terror. Ele traz coisas assim que vocês vão entender conforme eu começar a explicar o livro. Aliás, eu vou dizer o seguinte, o livro tem uma estrutura que é fascinante. Eu diria que o livro, ele estabelece uma estrutura que é descrever personagens. Então, quando a gente descreve os personagens, a gente está contando a história. E quando a gente está contando a história, a gente está descrevendo os personagens. E ele segue a estrutura seguinte. Primeiro ele vai dar um enfoque na mãe da menina que recebe o demônio. Eu acho que isso não é nenhuma novidade, todo mundo sabe que o Exorcista é isso. É uma menina que é possuída. Então o livro, ele segue começando falando da mãe. Depois ele vai falando de um detetive. Depois de um padre, depois de outro padre. E é claro que durante essas descrições desses personagens e dessa contagem de histórias, nós vamos tendo personagens secundários. E não é só isso. Ao descrever esses personagens, nós vamos entendendo certos dramas humanos, dramas que eu diria femininos, questões científicas.
O Exorcista trabalha questões científicas. E então vamos começando dizendo que a história no início... Ah, eu me esqueci. No início tem um prólogo que é um mistério. Mostra uma figura sacerdotal que trabalha com arqueologia e demonstra que tem um grande inimigo que é um demônio Pazuzu. Congela aí, acaba o Pazuzu. Vamos para o primeiro capítulo da primeira parte. Nesse primeiro capítulo da primeira parte, nós vamos tendo contato com uma atriz, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher divorciada, uma mulher que cuida com muito carinho do seu filho, ou melhor, da sua filha. Sabe por que eu falei do filho? Sabe por que eu tive esse ato falho? Porque eu vou contar um segredinho pra vocês. O Exorcista, ele é inspirado numa história real. E na realidade não é uma menina que é a possuída, mas é um menino. Então eu fiquei com a coisa do filho na cabeça. Então isso também é algo que futuramente eu pretendo conversar com vocês. A verdadeira história do Exorcista. E falando em exorcismo, já vou aproveitando o gancho e vou dizer o seguinte. Eu sou ex-seminarista. Presenciei alguns exorcismos. E nesse vídeo ainda eu vou contar a história de 2 exorcismos que eu presenciei. Os 2 assim que mais me chamaram a atenção. Mas voltamos para o livro. Então a Cris, essa mulher à frente do seu tempo, ela cuida carinhosamente da sua filha, ela trabalha, é uma mulher lutadora. Nela nós vamos percebendo os dramas femininos aí de lutar, os preconceitos, a aceitação, essa batalha aí para sobreviver no mundo. Vamos lembrando que o filme se passa na década de 70, então no mundo ainda que a mulher ainda está começando a engatilhar sua participação no mercado de trabalho. Então eu diria que a Cris é uma mulher, é uma personagem incrível. E isso eu comecei também a perceber bastante quando eu li o livro Exorcista. Quando eu assisti ao filme, eu fiquei muito focado na Regan, a menina possuída. A Regan praticamente ela rouba a cena do filme. Mas assim, quando você começa a ler o livro O Exorcista, começamos a notar que os personagens, além da Regan, são fascinantes. E isso a gente só consegue assim quando a gente tem essa noção. Porque aqui no livro, nós temos o quê? A questão dos pensamentos dos personagens, que é bastante enriquecedor. Aí voltando, essa mulher tem a filha, a menina ela começa a brincar com uma tábua, um tabuleiro que é do Ouija. Para quem não sabe, tabuleiro Ouija é o tabuleiro dos mortos. É um tabuleiro em que as pessoas acreditam poder conversar com as pessoas que passaram desse mundo para o outro. A Cris é uma mulher que não tem religião. É uma mulher ateia. Embora ela consiga conversar com pessoas religiosas. Inclusive ela tem amizades com padres, o que eu acho muito bacana. Porque ela não fica naquela coisa de ficar atacando. Ah, eu não acredito, então você não pode acreditar. E papapá, fica brigando. Não. Ela conversa assim, de uma maneira muito legal, de uma maneira bem bacana, de uma maneira bem adulta. Ao ver a sua filha brincando com o tabuleiro dos mortos, apesar de não acreditar nesse papo de conversas espirituais, ela não vê nenhum problema, porque para Cris a conversa, essa brincadeira com o tabuleiro não é nada mais do que uma revelação do nosso subconsciente. Então, quando ela vê a sua filha brincando com isso, o que ela pensa? A Regan está apenas manifestando respostas de coisas que estão ali, ó, guardadas na sua mente subconsciente. Nada mais do que isso. Porém, apesar dela não estar preocupada com essa questão ou esse contato com o oculto, há algo que preocupa a Cris. Ela nota que a menina criou um amigo imaginário,
um tal de Capitão Howard, se eu não me engano esse é o nome. Esse capitão, para Cris, não é nada mais do que a personificação do ex-marido. Então ela imagina que a menina tem alguma carência em relação ao pai, portanto ela vai o quê? Está projetando, está criando esse amigo para suprir essa carência. Ao mesmo tempo que essas coisas estão acontecendo, começam a surgir na casa da Cris uns barulhos estranhos, tipo umas batidas. Ela não fica assim muito preocupada a princípio com esses barulhos. Então ela pede para um empregado olhar o sótão porque ela acredita que há ratos, apenas colocar ratoeiras. Então ela ignora. Mas de repente esses barulhos começam a ficar mais fortes. A filha dela começa a contar o que para ela seria mentiras, porque a menina diz que a cama balança e ela não dá muita credibilidade à menina. Porém, com o decorrer da trama, a coisa vai ficando mais feia. A menina fica agitada, a menina começa a ter comportamentos estranhos e ela resolve levar a Regan aos médicos. Os médicos notam coisas ainda piores, porque a Regan é uma menina extremamente doce, educada, e ela começa a falar palavrões. A mãe fica chocada com o negócio aí dos palavrões, mas ela não duvida dos médicos. Ela não é aquele tipo de mãe, não, minha filha nunca. Acha meio estranho, mas ela começa a conversar. Aí começa uma bateria de exames e os médicos chegam à seguinte conclusão: a Regan precisa de um exorcismo. Mas eles não imaginam essa questão do exorcismo como algo realmente espiritual. Eles pensam que a menina leu alguma coisa que causou uma sugestão que fez com que ela acreditasse estar possuída pelo demônio. Então até por isso a cama da menina, diga-se de passagem, começa a sacudir e ele diz, são espasmos que estão ocorrendo aí com o corpo da menina e fazem a cama sacudir. Eles não imaginam que a cama está sacudindo sozinha. Então eles vão aí criando teorias e a única forma é exercer esse exorcismo, porque a partir do exorcismo, não por uma questão de espiritualidade, mas por uma questão de autossugestão, a menina seria curada. Ela ia acreditar, fui libertada desse demônio, dessa coisa que está aqui tomando conta do meu corpo, e a menina voltaria a ter o comportamento normal. A mãe, ateia, está tão desesperada que, mesmo não acreditando nas coisas espirituais, ela topa essa história aí do exorcismo. Ela compra essa história e vai à procura de um padre. Mas ela não quer um padre qualquer. Ela escolhe um padre que é psiquiatra, porque ele teria mais, assim, uma compreensão melhor do caso. E ela foi atrás do padre Carras. Ao conversar com o padre Carras, ela conta a situação. Ele não acredita que a menina esteja possuída pelo demônio. Ele concorda que essa menina tenha realmente um problema psicológico que pode ser explicado de maneira científica, mas ele não concorda em fazer o exorcismo, porque ele pensa, se eu fizer esse exorcismo na Regan, ela pode acreditar muito mais no demônio e no lugar de ser liberta, esse comportamento doentio se desenvolva mais. Então ele não aceita, mas ele se propõe, ele não se nega a investigar o caso. Então a partir disso, ele sendo um psiquiatra, ele vai lá e começa a estudar a Regan. E diga-se de passagem, o padre Carras, ele é um homem um pouquinho atormentado. É um homem sem fé, ele tem uns traumas aí com a morte da mãe dele. Então, a questão da fé, o padre Carras, tá lá embaixo. E isso também é uma coisa muito legal, porque nós já estamos mudando
ou o enfoque do personagem, o destaque do personagem. Antes era a Cris, a mulher lutadora, a mulher ateia, a mulher preocupada com a filha. Agora nós vamos entrar em um outro conflito. O conflito de um padre, que é um homem sem fé, mas que acredita na ciência. Porém, com o caso da Regan, ele começa a ter novamente dúvidas entre fé e razão. Então ele vai lá examinando e ele começa a ver os fenômenos em volta da Regan de maneira assim muito mais brutal do que os médicos viram. Porque ele presencia coisas do tipo a menina ler pensamentos, a Regan começa a adivinhar coisas, objetos se movendo, mudanças bruscas de temperatura. Porém, apesar dele ver esses fenômenos que nós, leigos, diríamos, nossa, não, isso aqui não é doença, porque uma doença não vai causar, não vai fazer com que uma menina adivinhe o pensamento, uma doença não vai fazer com que a temperatura do quarto mude, uma doença não vai fazer com que objetos voem. Ele vê todas essas coisas. A gente já ia começar, eu no lugar dele, já ia começar a acreditar, não, realmente não é uma doença, é o demônio aí se manifestando. Mas ele não. Ele tem explicações científicas para tudo. E na realidade, conforme ele vai analisando, o livro vai dando nome a esses casos, dando os nomes científicos, e assim é muito interessante pra gente. Nós nem imaginamos que uma doença psicológica ela não tem poder de mexer apenas no corpo da pessoa, mas ela pode causar uma energia mental que movimente realmente os objetos. Então aí começa o grande drama, porque quando nós estamos lendo, nós imaginamos, não, agora já não é mais demônio. Quer dizer, agora já não é mais explicação científica. Agora é realmente o demônio. Ele mostra, não, existe a possibilidade de não ser o demônio, de ser o corpo dela produzindo isso. E então, ao mesmo tempo que o padre já começa naquela dúvida, demônio, explicação científica, nós vamos acompanhando o caso e nós leitores vamos ficando nessa mesma dúvida. E assim, falando da minha experiência pessoal, porque como eu disse, eu já presenciei exorcismos, e então eu convivi com pessoas que disseram, mas não é o demônio, isso tem explicação científica. Então eu diria o seguinte para vocês, o fato de não ser, de repente provar não ser o demônio, não é algo que tranquilize, porque imagina só, de repente na sua casa um parente ou outra pessoa qualquer que você conheça por aí começa a ter essas manifestações. Não é o demônio? Pô, não é o demônio, mas é preocupante ter uma pessoa que começa a ler pensamentos, que começa a ter um comportamento agressivo, que começa a movimentar os objetos. Quer dizer, não é tão tranquilo dizer, não é o demônio. Não é o demônio, mas a coisa científica também é complicada, ela tem um peso, ela é assustadora. Então, aí a gente volta na questão da mãe. Não é o demônio a explicação científica, mas imagina a dor de uma mãe vendo a filha dela se machucando as outras pessoas, etc. Aí falando em machucados, nós vamos entrar numa questão. Uma pessoa morre de maneira violenta na casa da Regan. E essa pessoa parece que caiu da janela do quarto da menina. O que ocorreu? Quem matou? Suicídio? Violência? Aí surge um detetive que ele acredita que uma pessoa se jogando do quarto não teria o pescoço quebrado do jeito com que aquele personagem teve. Então, aquela pessoa aí que caiu foi fruto de um ato muito violento de uma pessoa muito forte. Então, para o detetive, não se cogita a possibilidade de uma garotinha frágil ter feito isso. Então ele imagina que alguém entrou no quarto da menina. E ele também começa a fazer uma investigação. Então, paralelamente aos dramas da mãe e do padre, nós temos um detetive que vai fazendo uma investigação bastante interessante. Um detetive bastante assim
atraente. Eu diria até que ele tem ele é o alívio cômico da história. Então o Carras aí, voltando, ele tem toda essa coisa aí da dúvida. E o impressionante é o seguinte: quando ele acredita que a coisa seja científica, ele não fica muito tranquilo, porque na realidade ele não sabe o que vai fazer. Explica-se cientificamente, mas como é que eu vou resolver esse problema? Às vezes dá a impressão que na cabeça dele, se for o demônio, seria bem mais fácil resolver essa situação. Mas sendo algo científico assim, o que eu vou dar para essa menina? Que remédio, que tratamento, etc. Será que eu faço o exorcismo? Só que com o decorrer da história, ele acaba pendendo, ele dá a ideia que ele está pendendo a acreditar que é o demônio. Aí ele resolve fazer o exorcismo. O que ele não queria antes começa a ser a solução. É claro que com um pouquinho de dúvida, será realmente o demônio? Então, quando ele tem essa dúvida e ele resolve fazer o exorcismo, ele procura o bispo e chama o bispo, conta o caso, diz que é necessário fazer o exorcismo com a menina, e o bispo nomeia um padre, o padre Merrin. O padre Merrin, ele surge assim como uma figura, para mim, um grande herói. Quando ele aparece na história, o Carras já quer contar: olha, eu vou te dizer o caso. O padre Merrin: não precisa. O padre Merrin, ele já é o homem de fé. É o demônio, eu vou fazer assim. Então ele já pede estola, já pede o ritual romano. E acreditando que é o mesmo o demônio, começa a fazer o exorcismo. Aí a coisa é brutal. As batalhas que ocorrem entre o padre Merrin e o demônio que está na Regan, que a gente descobre que é o Pazuzu. Gente, é fascinante. Eu não posso dar mais detalhes, mas eu diria que... Aí vamos falar do filme. Olha, o livro... o livro e o filme são linguagens diferentes. Não existe essa coisa de um ser superior ao outro, mas eu diria que um livro é fácil falar dos estados psicológicos, dos questionamentos. O filme já mostra a ação. Quando eu li esse livro, aí que eu me dei conta que os personagens, além da Regan, foram maravilhosos. Quem fez o Padre Carras, quem fez a Cris, a mãe então... Eu só olhava aqui no filme pra Regan, a menina, porque a menina rouba a cena. Inclusive eu descobri que a Linda Blair, a atriz, ela foi dublada nas cenas do demônio por uma artista que não deram créditos na época, na década de 73, porque eles tinham interesse que a menina ganhasse prêmios aí de cinema, então eles esconderam esse fato. Não é a voz da Linda Blair, é a voz de uma dubladora que fez aí a voz do Pazuzu. Mas, independente disso, a atuação da Linda Blair é excepcional e a gente acaba abafando os outros. Porém, ao ler o livro, você tendo contato com essa questão do sentimento dos personagens, você percebe o quanto aqui esses atores eles foram assim maravilhosos. A atriz que fez a mãe da Regan realmente me conquistou. Ela realmente expressa a dor. Você começa a notar o choro dela, a preocupação. O Padre Carras, você olha o jeito que ele faz as crises de fé, etc. É como assim? Imagine o seguinte: você presencia uma cena da vida de alguém. Aí você tem toda a ação. Aí depois de um tempo, aquela pessoa vai te contar o que ela sentiu. Aí você vai lembrar da cena, mas você vai ter o sentimento daquela pessoa, que talvez você não tenha percebido. Mas apesar de
das diferentes maneiras de enxergar aquela situação serem diferentes, você não pode dizer que um é superior ao outro, mas que eles se complementam. Então é isso que ocorre. Aqui você tem a visão e aqui você tem o psicológico, e eles se complementam-se de uma maneira perfeita, que eu diria que não há nenhum melhor que o outro. E é assim, é fascinante você imaginar e entender que nem tudo é o demônio, mas também é interessante você perceber que, embora não seja esse o demônio, pode haver fenômenos paranormais, pode haver movimentação de objetos, pode haver leituras de mentes, pode haver mudanças de temperatura. Aliás, quando a gente imagina demônio, a gente imagina uma coisa do tipo o ambiente esquentando. Aqui esse demônio é um pouquinho diferente. Ele faz o quarto congelar, as pessoas sentem frio. E no filme, as expressões da Linda Blair como demônio, elas são assustadoras e ao mesmo tempo engraçadas. Existe um humor ácido, especialmente quando ela fala os palavrões. Agora, não vou falar mais do livro, mas vou contar os exorcismos que eu presenciei, que tem certas semelhanças aqui com a história. Não vou falar eu vou escolher 2 e não vou falar para vocês na ordem que eles aconteceram. Eu vou começar pelo mais recente e depois eu volto pro mais antigo. O mais recente foi: eu estava num retiro espiritual, um retiro grande com muitas pessoas, havia um palco, um exorcista estava falando. Enquanto ele falava, várias pessoas começaram a ter as suas manifestações demoníacas. Então eles diziam palavrões, e eram palavrões ofensivos em relação a Nossa Senhora, a figura da Virgem Maria. Eram coisas horríveis. Até então, falar palavrões, aquilo lá não estava me assustando, porque não havia comportamento agressivo, só havia tremores. Então pessoas impunham as mãos, aquelas pessoas caíam no chão e ficavam assim, Eu apenas senti um sentimento de curiosidade, mas não de medo. De repente, no meio de tudo aquilo, imagina, eu tô olhando de frente assim o palco. Aqui tem uma arquibancada enorme. Eu ouço um grito. Ah! Eu olho na frente da arquibancada, na parte de baixo, uma mulher gritando. Ah! Essa mulher faz o seguinte: ela dá um salto. Mas ela dá um salto assim. Ela tá embaixo e ela cai na última arquibancada. Eu acho impossível uma mulher dar um salto daquele tipo. Mas ela deu, eu vi. E assim, ela não pegou distância, porque ela poderia até, mesmo se ela pegasse uma distância, viesse correndo e desse um pulo, ela ia chegar, digamos assim, a um quarto ou quinto degrau. Mas não, parada, ela deu o pulo e foi no último. Aquilo ali me assombrou. Aí eu já aproveito, vocês já presenciaram alguma cena aí de exorcismo? Conta pra mim. O segundo eu achei assim mais fascinante, e eu acho a história um pouquinho mais envolvente. Eu fui a um encontro de grupo de oração. Já era um grupo menor de pessoas, estávamos sentados e de repente chegou uma mulher que me chamou a atenção pela sua beleza. E não somente pela sua beleza, mas pela aparência semelhante à atriz Linda Carter, mas trajada ainda de Diana Prince. A mulher estava com óculos grande, olhos muito bonitos, linda, cabelo preso, assim, aquele rabo de cavalo, aquela coisa assim que se movimenta, sabe? Linda, linda, linda. E eu assim, nossa, chegou a Diana Prince. Se ela rodar, vira Mulher Maravilha. Antes fosse. Quando começaram as orações, aquela mulher começou a gritar, a falar palavrões, etc. O óculos dela voou, o cabelo dela soltou. Aí, não virou a Mulher Maravilha, virou a mulher demoníaca.
E aí os homens vieram para segurar aquela mulher, para acalmar. Olha, eu não sei a quantidade de homens que foram, mas eram vários homens e nenhum conseguia segurar. A mulher tinha uma força, realmente, Mulher Maravilha demoníaca, e derrubou, mas eles foram lá na oração, até que ela se acalmou, aí ela pegou o óculos, aí eu fiquei também espantado. Nossa, nem quebrou o óculos, né? Sei lá, achei meio estranho o óculos não ter quebrado, mas o óculos voltou, eu vi, e também ninguém... Deve ser um óculos resistente, porque eu não vi ninguém trocar o óculos, né? Ou será que trocaram e eu não vi quando eu tava atendendo, hein? Agora começou a vir uma coisinha que me deixou com pulga na orelha. Mas eu estava ali presenciando o caso. Aí ela colocou o óculos, prendeu o cabelo e ficou tranquila, como se nada tivesse acontecido. Mas de qualquer forma, são duas histórias das quais eu tenho uma recordação maior. Agora, voltando ao livro, eu diria: gente, leia O Exorcista e depois de ler, assistam um filme. Vocês vão se surpreender, porque realmente a coisa é maravilhosa. Vocês nunca vão enxergar um casamento tão perfeito quanto essas duas formas de contar a história. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!